Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema que é bastante delicado e complexo. E este tema são as semelhanças e as diferenças entre o traço da alta sensibilidade e o transtorno do espectro autista. Veja, frequentemente a alta sensibilidade tem sido comparada ao autismo. Há muitas dúvidas em relação às semelhanças entre estas duas condições e, em alguns casos, há até mesmo uma confusão entre elas. Isto é um pouco estranho porque as diferenças são bastante claras, mas eu acredito que tem a ver também com a mudança de perspectiva em relação ao autismo. Cada vez mais, alguns transtornos que estão no espectro autista passam a ser vistos como a expressão da diversidade natural humana, ao invés de necessariamente como um transtorno. E, da mesma forma, o traço da alta sensibilidade também não é um transtorno. Como eu costumo sempre lembrar aqui, na verdade é uma condição normal do funcionamento do sistema nervoso de aproximadamente 20% da população. E é preciso lembrar que ambas as condições trazem algumas vantagens e também algumas dificuldades. Então, este vídeo pode ser considerado uma introdução ao assunto. Por quê? Porque, como eu disse, pelo seu nível de complexidade, talvez seja necessário que a gente volte a tratar deste tema em outros vídeos. Então, eu queria começar pelas semelhanças porque são elas que podem nos induzir a uma confusão entre as duas condições. E por que isto? Porque tanto a alta sensibilidade quanto o autismo podem envolver uma extrema sensibilidade ao ambiente. A maioria das pais conhece bem essa experiência de sentir o mundo como muito ruidoso, muito alto, muito agressivo nos seus estímulos. E a maioria dos indivíduos autistas também tem esta mesma experiência. E isto é bastante mais evidente quando se trata de estímulos considerados pequenos ou insignificantes, como a textura de uma roupa ou um ruído intrusivo. Da mesma maneira, tanto altamente sensíveis quanto autistas tendem a ficar sobrecarregados, saturados por estímulos ambientais. Crianças autistas, por exemplo, podem entrar em pânico, ter um acesso de raiva ou simplesmente desligar em resposta a estímulos que são avassaladores para ela. E muitas crianças paz reagirão da mesma maneira quando superestimuladas, principalmente se elas não aprenderam estratégias eficazes para gerenciar a sobrecarga de estímulos. Mas eu preciso deixar claro que, apesar destas semelhanças e que, apesar do fato de que uma pessoa pode ser altamente sensível e também autista, as duas características são coisas distintas. E para falar das diferenças, eu vou me basear aqui em um estudo conduzido pela doutora Bianca Acevedo no Instituto de Pesquisa de Neurociência da Universidade da Califórnia. Esse estudo foi uma meta-análise, ou seja, a doutora Acevedo e os seus colegas analisaram cerca de 27 artigos científicos traduzindo pesquisas que comparavam a alta sensibilidade
ao autismo e também a outros transtornos. E caso você se interesse pelo estudo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você pode ter acesso ao relatório desta pesquisa. Mas quais são as conclusões desse estudo? O que é que o estudo nos mostra? Uma das primeiras conclusões é que, sim, a alta sensibilidade e o autismo são profundamente diferentes entre si no que diz respeito ao funcionamento cerebral. O estudo também demonstra que a alta sensibilidade não está relacionada a outros transtornos, como a esquizofrenia ou o transtorno do estresse pós-traumático. Isto sugere, e esta é a primeira conclusão importante para nós, que a alta sensibilidade é uma característica absolutamente normal e saudável. Com relação ao autismo, a doutora Bianca Acevedo e seus colegas encontraram 3 diferenças importantes entre alta sensibilidade e autismo. E a primeira delas é a seguinte: o autismo vem com aquilo que é chamado de déficits sociais e a alta sensibilidade não. O que a pesquisa observou que o autismo vem de mãos dadas com os tais déficits sociais, tais como dificuldade em fazer contato visual, dificuldade em responder aos sinais emocionais de outras pessoas, dificuldade em retribuir as intenções das outras pessoas. Pensa o seguinte, em alguém sorrir para você e você sorrir de volta. Para os indivíduos autistas, e dependendo, é claro, do grau do autismo, esses déficits sociais já são claros na primeira infância. Isto por quê? Porque eles estão diretamente ligados à maneira como o cérebro das pessoas autistas funciona, que tende a mostrar respostas menos intensas nas áreas cerebrais associadas aos sinais sociais. Já no caso da alta sensibilidade, se trata exatamente do oposto. Em vez de mostrar déficits sociais, as pessoas altamente sensíveis costumam ser hiperresponsiva a sinais sociais, expressões faciais e intenções das outras pessoas. Da mesma forma, as áreas do cérebro relacionadas a sinais sociais, que como a gente viu, são menos ativas nos indivíduos autistas, tendem a ser muito, mas muito ativas nos altamente sensíveis, que apresentam altos níveis de empatia, de consciência social e de autorreflexão. O que nos leva à segunda diferença marcada pelo estudo, que é a seguinte: para as pessoas altamente sensíveis, as situações sociais são extra gratificantes. Alguns pesquisadores costumam dizer que as outras pessoas são a coisa mais brilhante no radar de uma pessoa altamente sensível. Isto faz com que as pais respondam ainda mais fortemente do que as demais pessoas às interações sociais positivas. Elas se sentem extra gratificadas. E é por isso que quando uma paz, principalmente as crianças altamente sensíveis, estão em um entorno que é estimulante, que é positivo para elas, elas respondem de forma mais rápida e mais profunda do que as demais crianças, aquelas crianças com um nível de sensibilidade médio. E, de novo, os autistas vivenciam as interações sociais de uma forma um pouco diferente. O estudo da doutora Acevedo aponta que para eles simplesmente não há tanto um sentido de recompensa envolvido na socialização e nas interações sociais. Uma troca com outra pessoa pode chamar a sua atenção sem ser necessariamente significativa em si mesma. E, segundo o estudo, isto afeta ainda mais a sua capacidade de responder de forma adequada aos sinais sociais das outras pessoas, reforçando os déficits sociais. Mas atenção, eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou dizer agora. O estudo não afirma que os indivíduos autistas não desenvolvem relacionamentos profundos e significativos com outras pessoas.
A diferença aqui está em quão gratificante eles acham a interação social em si mesma. Qual é o nível de recompensa que cada um sente com a interação social? Enquanto a interação social é extra gratificante para os altamente sensíveis, mesmo aqueles que são introvertidos, que neste caso preferem interações mais profundas, ela é menos naturalmente gratificante para os indivíduos autistas. Eu acho que isso ficou claro agora. E a terceira diferença apontada pelo estudo é que os cérebros de altamente sensíveis e de autistas lidam com os estímulos de maneira profundamente diferentes. Vamos lá. Uma vez que tanto altamente sensíveis quanto autistas podem ser extremamente sensíveis aos estímulos, não é surpresa nenhuma que eles compartilhem algumas áreas de atividade cerebral em comum, especificamente aquelas áreas que estão relacionadas à atenção e à reação, seja física, seja mental, aos estímulos ambientais. Perfeito, mas é aí que terminam as semelhanças na atividade cerebral dos dois grupos. Por exemplo, o cérebro das pessoas altamente sensíveis mostram níveis de atividades mais altos do que o normal em áreas relacionadas à calma, ao autocontrole, ao pensamento reflexivo e também nos tais neurônios espelho. Isto anda de mãos dadas com o seu maior nível de empatia e a sua profundidade de processamento, que são duas características que são definidoras do traço da alta-sensibilidade. E é claro que esses traços podem ser bons ou ruins, dependendo da situação. Mas o fato é que todos eles contrastam fortemente com o cérebro autista, que, segundo a doutora Acevedo, tende a ser menos ativo quando se trata de regiões cerebrais relacionadas à calma, à emoção e à sociabilidade. Mas aqui eu quero reintroduzir uma reviravolta na nossa conversa, que é o seguinte: é inteiramente possível que uma pessoa seja altamente sensível e também autista. Existem, inclusive, alguns pesquisadores que sugerem que pode haver uma prevalência de indivíduos altamente sensíveis entre aqueles que estão no transtorno do espectro autista. Tudo isto é ainda um campo de investigação em aberto. Nós não sabemos como essas características se relacionam nestes casos. E isto também é importante aqui para a nossa conversa. Nós tratamos de semelhanças e diferenças em abstrato, ou seja, em termos de categorias. Não é a mesma coisa que o diagnóstico individual para cada pessoa. E por que estas pesquisas constituem ainda um campo em aberto? Porque faz todo sentido do mundo que os pesquisadores procurem entender qual é a relação entre o autismo e o traço da alta-sensibilidade, uma vez que ambos envolvem uma sensibilidade ampliada para os estímulos. Por isso mesmo é que vale tanto a pena investigar a maneira como eles funcionam no cérebro de cada grupo, principalmente porque isto pode nos ajudar a entender e a ajudar as pessoas, sejam elas autistas, sejam elas altamente sensíveis, sejam elas autistas e altamente sensíveis. Mas, para terminar, eu queria trazer mais uma conclusão desse estudo que a mim chamou bastante atenção. É o fato de que os pesquisadores concluem que a alta sensibilidade não apenas é um traço normal e saudável, como eu falei, como também ela é fortemente benéfica. E isto exatamente porque ser altamente sensível vem com esta atividade aumentada nas regiões do cérebro que estão relacionadas ao comportamento pró-social. E isto é fundamental para a espécie e não apenas para a espécie humana, porque, como você sabe,
A sensibilidade de processamento sensorial, que é o nome científico do traço da alta sensibilidade, é encontrada não apenas em seres humanos, mas também em cerca de 200 outras espécies. E aí, para terminar mesmo, eu queria só ler um trechinho da conclusão desse estudo. E os pesquisadores terminam dizendo o seguinte: sugerimos que as estratégias de sensibilidade de processamento sensorial adaptativas envolvendo empatia, consciência, calma e autocontrole fisiológico e cognitivo podem servir a uma espécie ao facilitar a integração profunda e a memória para informações ambientais e sociais, o que pode, em última análise, promover a sobrevivência, o bem-estar e a cooperação. Em outras palavras, a minha alta sensibilidade pode ser uma grande vantagem, não apenas para nós como indivíduos, mas também para os grupos dos quais fazemos parte. E é exatamente para ajudar você a lidar com as dificuldades e apropriar-se dessas características úteis e positivas que eu criei esse canal. E antes de ir embora, eu queria compartilhar com você uma ideia, dar um aviso e ao mesmo tempo pedir a sua compreensão. Vamos lá. Eu estou começando agora um novo trabalho, que é me dedicar a escrever um livro sobre a alta sensibilidade que eu acho que nós, leitores brasileiros, já estamos necessitando. Porém, para isto eu preciso diminuir o ritmo nas minhas outras atividades. Isto inclui este canal. Mas, como eu não gostaria que a gente deixasse de ter o nosso papos e dicas, eu pretendo trazer para cá menos vídeos e mais podcasts que são mais simples para mim de produzi-los, ok? Eu espero a sua compreensão quanto a isto e, por favor, torçam para que eu realmente consiga desenvolver esta ideia do nosso livro. Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão de gostei, clica no outro botão, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E se você conhece uma outra pessoa que também compartilha desta dúvida sobre as semelhanças e as diferenças entre a alta sensibilidade e o transtorno do espectro autista, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação de boa qualidade, informação bem pesquisada sobre o traço da alta sensibilidade aqui no Brasil. Lembrando que eu vou deixar aqui o link para o artigo da doutora Bianca Acevedo e dos seus colegas. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro, com vídeo ou com podcast. Tchau!